Bom, gente, então vamos começar a aula de hoje, que é uma sequência da aula passada, né? Porque na última aula a gente falou de gestação e puberdade. Hoje a gente vai falar de amamentação. Para a gente falar de amamentação, a gente tem que falar primeiro da anatomia e fisiologia da mama, tá? Então vamos começar primeiro com a anatomia e fisiologia. Quando a gente fala em mama, a gente fala da localização dela. Onde se localiza a mama? A mama se localiza na região anterior ao tórax, ela é impar, ou seja, é em dupla, né? Nós temos duas mamas. Ela também é encontrada no homem, só que no homem ela é encontrada de forma atrofiada. Por quê? Porque ele não tem produção de leite. Já na mulher, ela é desenvolvida e passa por fases. Ela é formada por três tipos de tecido. O tecido glandular, que é essa parte em roxa, que é o parênquima, que no slide de vocês está errado, porque o parênquima foi parar aqui no conjuntivo e não é. Vocês consertem para mim. Temos o tecido conjuntivo, que é esse tecido de conexão aqui, em volta das estruturas. E temos também o tecido adiposo, que é esse amarelinho aqui. Ele é o tecido gorduroso, tá? Então, são três tipos de tecido. A mama, ela se diferencia de uma mulher para outra mulher devido a três aspectos. Seria o genético, a genética manda, né, no tamanho e volume do peito, da mama. Nós também temos a característica de paridade, ou seja, quantos partos essa mulher teve. E temos também a característica de quantidade de tecido gorduroso, tá? Então, vamos fazer um resumo desse slide. A mama, ela é localizada na região anterior ao tórax. Ela é impar, duas mamas. Ela é localizada no homem e na mulher, ela é encontrada, né? No homem e na mulher. No homem, ela é um órgão atrofiado. Por quê? Porque ele não tem ação, então no homem ela não secreta leite, tá? Então ele é atrofiado. Já na mulher, ela passa por desenvolvimento em fases e a produção de quê? De leite. Ela é constituída de três tecidos, que é o glandular ou parênquima, que é esse roxo, o conjuntivo, que é o de conexão aqui, o que liga, e o adiposo, que é o de gordura. Essa mama, ela se diferencia numa mulher para outra mulher, através dos fatores genéticos, quantidade de partos e também pela quantidade de tecido gorduroso que essa mama tem. Continuando a anatomia, aqui atrás nós temos o quê? A caixa torácica. Esse 2 aqui, ó, que é essa parte vermelhinha, é o músculo peitoral. Esse roxinho aqui, que é o 3, são os lóbulos que estão no parênquima. O 4 é o mamilo, essa região da ponta que é o mamilo. Essa região da 5 aqui, mais pigmentada, é a areola. Os 6 aqui são os ductos ou canais lactíferos ou mamários, tá? O 7, que é essa camada amarelada, laranja, é a camada de gordura, que é o tecido adiposo. E a 8 aqui, que envolve toda a mama, é a pele, tá? Vamos falar do parênquima, que é o que interessa pra gente aqui na amamentação. O parênquima, ele é considerado a parte de estrutura funcional da mama. Por que funcional da mama? Porque é nessa parte que é produzido o quê? O leite. Então, o parênquima, que é essa região muito bem circulada aqui por mim, ela é formada por lóbulos, que são em média 18 a 20 lóbulos. Esses lóbulos possuem dentro desses lóbulos o quê? Alvéolos. Esses alvéolos são responsáveis pela produção de leite. Então vamos lá. O parênquima, que é a região funcional da mama, tem o quê? De 18 a 20 lóbulos. Esses lóbulos possuem alvéolos e esses alvéolos são responsáveis pela produção do leite, tá? Esse leite, então, produzido lá dentro dos alvéolos é conduzido
pelos ductos mamários ou ductos lactíferos até o mamilo. Então, o alvéolo produz o leite e os ductos mamários ou lactíferos levam até o mamilo, tá? E esse parênquima é a região funcional da mama, tá? Era a hora de perguntar se vocês entenderam. Mas se não entender, depois vocês me falam. A mama, ela passa por estágios. Então, são 5 estágios. Vamos falar de cada um deles um pouquinho e depois a gente vai entrar em alguns, tá? A embriogênese acontece entre a 18ª semana de gestação até a 19ª semana de gestação. Então, 18ª até a 19ª semana de gestação. A mamogênese acontece na puberdade, que é na adolescência, e acontece durante a gestação. A lactogênese é o período que compreende a produção do leite e também a eliminação, né? A ejeção do leite. E isso acontece no último trimestre da gestação e vai até 72 horas após o quê? O parto, tá? Então, temos depois a lactação, que é depois desse período de lactogênese, então após essas 72 horas após o parto, eu tenho a lactação, que é a continuação do quê? Da produção de leite. E temos o quê? A involução, quando para a produção de leite. Essa produção de leite, ela pode ser parada por 3 fatores. Seria a não estimulação da mama, então o bebê ele não suga, então para a produção de leite. Outra razão seria a alteração hormonal, algum problema hormonal, ou também pode ser por causa de alteração do tecido. Então, o tecido sofreu alguma alteração que prejudica a produção do leite. Então, vamos voltar aqui. Embriogênese, 18ª até a 19ª semana de gestação. Mamogênese seria durante a puberdade e durante a gestação. Lactogênese, ela começa no último trimestre da gestação e vai até 72 horas após o parto. É onde acontece a produção do leite e a ejeção, a saída do leite. A lactação é a continuidade da produção de leite, então vai ser depois dessas 72 horas, né? Que é a continuidade, e a involução, onde para a produção de leite, que pode ser por 3 motivos, que é falta de estímulo, fatores hormonais e também por causa de alteração do tecido, tá? Qualquer alteração do tecido que prejudique a produção do leite. Vamos falar da mamogênese. A mamogênese acontece na puberdade e também acontece na gestação. A mulher, quando ela nasce, ela já nasce com os ductos lactíferos ou ductos mamários. A gente fala que ela tem os ductos lactíferos ou mamários principais. Só que esse amadurecimento desses ductos lactíferos só acontece na puberdade. Então, na puberdade, quando a mulher chega na adolescência, ela vai passar pelo período que é a primeira menstruação, onde vai acontecer um pico, né? Vai aumentar o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, o estrógeno ou estrogênio, né, que é o mais correto de falar, às vezes eu me perco falando estrógeno, mas é estrogênio. O estrogênio, ele é responsável pelas características da mulher. Então, o estrogênio, ele vai gerar o quê? O desenvolvimento dos ductos mamários. Então, os ductos mamários vão se desenvolver graças ao estrogênio. Outra coisa que vai acontecer é aumento da elasticidade do tecido conjuntivo que fica entre esses ductos. Outra coisa que vai acontecer é o aumento da mama, né? Então, o aumento do tecido adiposo e aumento da vascularização da mama.
Então, o estrogênio é responsável pelo desenvolvimento dos canais ou ductos mamários, responsável pelo aumento da elasticidade do tecido conjuntivo da mama, responsável pelo aumento do tecido gorduroso da mama, então aumento da mama, e aumento da vascularização dessa mama. Aí, o estrogênio vai se combinar com a progesterona. Ele vai se juntar com a progesterona e vai fazer o quê? O desenvolvimento completo da mama. Então, a progesterona entra aí fazendo a pigmentação da areola. Então, a areola vai ficar mais pigmentada e vai ajudar também o completo desenvolvimento da mama. E isso acontece, gente, de 2 a 3 ou 3 a 4 anos após a primeira menstruação, tá? Vocês já ouviram falar, ficou menstruada, então agora ela vai crescer pouco. Sim, porque o desenvolvimento completo é de mulher para mulher, mas pode ser de 2 a 3 anos ou de 3 a 4 anos depois da primeira menstruação, tá? Então, quem atua aí no desenvolvimento da mama é o estrogênio, mais a progesterona. Mas o estrogênio é o que tá aí, ó, o carro-chefe que para realizar, né, o desenvolvimento dessa mama, porque o estrogênio vai fazer o quê? O desenvolvimento dos canais lactíferos, vai fazer o aumento da mama, que é o aumento da camada gordurosa, aumento da vascularização e aumento da elasticidade dos tecidos. Então, quem vai ser o carro-chefe aí vai ser o estrogênio, mas ele precisa da progesterona para poder completar o amadurecimento da mama, tá? E aí vai atuar causando essa completa amadurecimento da mama e pigmentação da areola, tá? Seria a hora de perguntar de novo, se vocês entenderam. Nós temos 4 tipos de mamilos. Nós temos o mamilo normal, que é esse daqui. O mamilo normal, ele tem a formação do bico, né, para o bebê certinho. Teoricamente, essa mãe não teria problema para amamentar, mas a gente sabe que não é só o mamilo que influencia, né? Tem outras influências. Aqui eu tenho o mamilo plano. Ele precisa ser estimulado através de exercícios, porque ele tem que formar esse biquinho aqui, porque senão o bebê não consegue pegar, tá? Então, esse plano a gente precisa fazer exercício com ele. Aqui a gente tem o mamilo comprido, que tem gente que fala que não tem problema, mas ele vai gerar problema também. Por quê? A tendência do bebê é só pegar a pontinha do mamilo. E pegando essa pontinha desse mamilo, o que vai acontecer? Vai acontecer rachaduras nesse bico e nessa areola, tá? Então, uma solução seria amamentar ele em vários tipos de posições, tá? E esse aqui é o mamilo invertido, onde o mamilo ele tá para dentro. Esse tipo de peito, né, de mamilo, o que vai acontecer? O bebê ele não consegue pegar, então exerce muito mais, vou falar assim, perseverança da mãe, exercício, ela não pode desistir, porque o bebê ele não consegue pegar assim. Então, ela vai ter que fazer muito exercício, vai ter que ter muita paciência para ela poder estimular a formação do quê? De um bico para ele. Então, esse tipo de mulher que é tendenciosa a largar e não querer dar mais o peito, porque o bebê chora de fome, a mãe chora de desespero. Então, ela vai só com a mamadeira no menino. O menino vai o quê? Ficar preguiçoso, ele não vai querer mais sugar, porque a mamadeira é fácil, e aí ela para de dar o peito, porque ela fala que não tem leite. Então é isso que acontece, porque o bebê, quanto mais ele suga, mais tem produção de leite. Então, se ele não está conseguindo, o leite vai parar de ser produzido. Então, vamos falar. A lactação é a capacidade da mulher produzir leite, certo? Isso aí todo mundo sabe. E essa ação de produção de leite, ela é influenciada por três tipos de hormônio. Então, a ação de produção de leite na mulher acontece inteiramente por causa de quê? De hormônio. Que são 3 hormônios, que são a progesterona, a prolactina e a ocitocina. A progesterona e a ocitocina, elas influenciam na produção de leite, mas elas não estão ligadas, não estão diretamente ligadas à produção de leite. Quem está diretamente ligado à produção de leite é a prolactina, tá? Mas a progesterona e a ocitocina vão ajudar cada um com a sua função, que a gente vai ver.
Então, a mama, durante esse processo de gestação, ela passa por transformação. E essa transformação gera o quê, gente? Aumento da mama, aumento da vascularização da mama, a coloração da mama vai ficar mais pigmentada, vai ter mais sensibilidade e dor. Então, tudo isso é normal no período gestacional. E é normal também quando a gente fica menstruada, não é? A mama fica mais inchada, tem dor, tem sensibilidade, tudo isso acontece. E na gestação acontece com muito mais intensidade. Então vamos falar da lactogênese. A lactogênese, ela possui duas fases. O que é a lactogênese? A gente já falou. É a produção e saída do leite, tá? Que acontece até 72 horas após o parto. A lactogênese, vamos falar da lactogênese 1. Aconteceria, né? No último trimestre de gestação, tá? Então, no último trimestre de gestação, acontece a lactogênese, que seria na 20ª semana de gestação, tá? Então, o que vai acontecer? Acontece a produção de leite, só que o organismo é muito inteligente. O bebê está lá dentro da barriga, está ligado à placenta, e a placenta estimula um hormônio que é chamado progesterona, que a gente viu no slide anterior. Então, a progesterona faz com que haja a inibição da prolactina, que produz o leite. Então, a progesterona segura a prolactina e não deixa ela produzir leite. Então, a produção é pequena. Isso quando o bebê está ligado na placenta, na barriga da mãe. Quando o bebê é retirado e a placenta cortada, esse estímulo de progesterona vai ser o quê? Cortado também. Então, a progesterona sem estar em alta, né? Tá em baixa, o que vai acontecer? Não vai inibir a prolactina. Então, a prolactina vai ter um pico. A prolactina tendo um pico, ela vai fazer o quê? Produzir leite. Ela não é responsável por produzir leite. Então, acontece a produção de leite nessa fase, né? É uma produção em excesso, né? Muito, né? Muito. Não é excesso, é muito de leite. O que não acontecia antes por causa da placenta. Então, a gente considera essa parte da, da lactogênese, né? Que é a lactogênese 1, um controle endócrino, porque é inteiramente hormonal. Por quê? O bebê na barriga ligado à placenta, a placenta estimula a progesterona inibe a prolactina, que produz o leite. Então, ela inibindo a prolactina vai trabalhar devagar. Tem produção de leite? Tem, mas tem pouca. Aí, logo que o bebê nasce, a placenta é cortada, o que vai acontecer? Essa progesterona não está sendo estimulada. Então, a prolactina pode produzir leite. Então, ela produz leite, produz e produz e produz leite. Onde também, nessa fase, o que vai acontecer? A água, uma grande quantidade de água concentrada no organismo vai para a mama. Para o quê? Produção de leite. Então, eu não tenho progesterona, né? A progesterona não está inibindo a prolactina trabalha. E isso acontece o quê? No período do último trimestre de gestação, até mais ou menos o quê? 24 horas após ao parto, tá? Aí entramos na lactogênese 2. A lactogênese 2 acontece após o nascimento, né? Seria esse período aí, logo depois do quê? Da lactogênese 1. O que vai acontecer nesse período? Nesse período, não é mais controle endócrino, não é hormonal, vai ser um controle autócrino. O que é controle autócrino? Esse controle autócrino seria o quê? Vai ser estimulado de acordo com o que o bebê suga. Então, o bebê suga o leite, quanto mais ele suga o leite, mais há a produção de leite. Então, a produção de leite, ali fala no slide, é proporcional às mamadas. Por quê? Quando o bebê suga, ele vai estimular as terminações nervosas, né, livres do mamilo e da areola, ele vai estimular as terminações nervosas, que vai levar um estímulo até o hipotálamo, e o hipotálamo vai liberar mais o quê? Prolactina.
então liberando mais prolactina, há mais produção de leite. Então, é autócrino por causa disso, porque quando o bebê suga, ele ativa as terminações nervosas livres, que vão levar o estímulo até o cérebro vai falar assim, precisa de mais leite. Então, ele estimula a produção de prolactina e a prolactina estimula mais a produção de leite. Era a hora de perguntar se vocês entenderam. Mas, como vocês não estão aí, então, a produção de quê? De prolactina, porque suga e o hipotálamo entende que precisa de mais prolactina e manda mais prolactina, então produz mais leite. Outra coisa que a sucção faz, a sucção do bebê, gente, é fazer com que haja a estimulação da hipófise anterior. A hipófise anterior vai fazer o quê? A liberação de um hormônio chamado ocitocina. Essa ocitocina, ela tem a função de contrair. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ejetar, jogar mais leite. Mas a gente não pode pensar que essa ocitocina só serve para ejetar, contrair os ductos lá para ejetar leite. A ocitocina também, ela é responsável pelo risco de hemorragia. O bebê, quando ele nasce, ele já é estimulado a sugar o peito logo em seguida. Por quê? Quando ele suga o peito, essa sucção faz com que a hipófise anterior estimule a ocitocina, que faz a contração. Então, diminui a diminui o risco de hemorragia. Então, além de contrair lá os ductos para ejetar o leite, ela faz com que haja contração uterina para que não haja o quê? Hemorragia, tá? Então, esse controle é autócrino também, porque é devido ao quê? A sucção do bebê, tá? Então, quanto mais mamada, melhor é para a produção de leite e menos risco de hemorragia. Então, vamos voltar aqui esse slide. Eu tenho a lactogênese, que ela é o início da fase de lactação, tá? Ela acontece em duas fases. A primeira fase começa no último trimestre de gestação, mais ou menos por volta da 20ª semana. O controle é endócrino. Por que que ele é endócrino? É hormonal. Por que hormonal? Porque começa com o bebê lá dentro da barriga, começa a produção de leite. Só que essa produção de leite é pequena, porque a placenta, ela estimula a produção de progesterona. E a progesterona tem a função de inibir quem? A prolactina. E é a prolactina que produz o leite, tá? Então, quando o bebê nasce, é cortada a placenta, essa progesterona para de inibir a prolactina e há um pico de prolactina. Então, há um pico de quê? De produção de leite. Então, a gente fala que é um controle endócrino, porque é só corta ou não corta a progesterona, inibe ou não inibe a prolactina. Nisso, a água não vou falar toda porque não tem como, né? Mas uma grande concentração de água vai para a mama para a produção de quê? Do leite. Logo em seguida vem a lactogênese 2, que acontece após o nascimento. Então, o controle aí é autócrino. Por que autócrino? Porque vai de acordo com a sucção do bebê. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o leite vai ser proporcional à quantidade de mamadas. O bebê, quando ele começa a sugar o bico, né, a mama da mãe, né, o mamilo, nesse mamilo, nessa areola, vai ter terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão levar a informação até o cérebro, até o hipotálamo, para ser exata, e no hipotálamo ele vai receber a informação: olha, eu preciso de produzir mais leite. Então ele envia a informação à prolactina, então ele estimula a produção maior de prolactina, que vai estimular a produção de leite. Então, terminações nervosas livres,
hipotálamo, produção de prolactina. Outra coisa que acontece é que durante a sucção do bebê, quando o bebê está sugando, ele vai estimular a hipófise anterior. Essa hipófise anterior vai mandar ocitocina, vai estimular, vai secretar, né, na verdade, vai secretar a ocitocina. O que a ocitocina faz? Ela faz a contração desses ductos, fazendo a ejeção do leite. Outra coisa que a ocitocina faz é contração também uterina, evitando o quê? Hemorragias, por isso o bebê ele mama logo após, tá? Então o bebê, depois que ele nasce, ele tem que ter de 8 a 12 mamadas em 24 horas. Por quê? Por causa dessa produção produção não, né? Secreção de ocitocina, de contração, né? Que vai contrair para ejetar o leite e também para ter contração uterina, para não haver hemorragia, e também para as terminações nervosas livres, estimular o hipotálamo, e o hipotálamo fazer o quê? Estimular a liberar, né, a prolactina para a produção de leite. Então, quanto mais esse bebê sugar, mais leite ele vai produzir, tá? A mama. Era outra hora de perguntar se vocês estavam entendendo, tá? Então, do mesmo jeito que acontece problemas quando a gente está no período gestacional, vai acontecer problemas também com as mamas quando a gente está amamentando, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses problemas que acontecem na mama quando a mulher está amamentando. Nós temos o engurgitamento mamário. O que é esse engurgitamento mamário? Aqui tem um exemplo. Opa, aqui tem um exemplo. Só tirar essa tela aqui daqui. O engurgitamento mamário acontece devido ao leite ele não conseguir ser ejetado e ele ficar preso aqui nos lóbulos. Olha para vocês verem, os lóbulos eles ficam todos cheios. Então, o leite volta e fica preso nesses ductos não, nesses lóbulos. Então, essa mama ela vai ficar inchada e dolorida. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Estimular o bebê a mamar, porque o engurgitamento é o quê? Esse bebê ele não está mamando o suficiente e aí o leite está ficando preso, a mama está ficando inchada e dolorida. Então, uma solução seria o quê? Fazer com que esse bebê mame mais vezes, fazer uma massagem na mama, jogar uma água quente, tá? Então, o leite ele fica ali, fica preso e ele não consegue sair, gerando dor. Lesão mamilar. Acontece a lesão nos mamilos devido ao quê, gente? Pega errada do bebê, mamilo muito sensível, mas mais pela pegada mesmo do bebê errado. Então, o que tem para fazer aqui é ensinar mesmo a pega do bebê na mama, tá? E aqui a gente tem a mastite. A mastite é a pior delas, porque aqui no engurgitamento, onde os ductos estão tudo cheio, é só estimular a mamada mesmo, tentar retirar o leite. Aqui é uma coisa muito dolorosa para a mãe, tudo que é a lesão mamilar. Mas nesse daqui, gente, que é a mastite, é terrível. Por quê? Acontece devido que tem às vezes alguma fissurazinha na região do mamilo que vai acontecer a entrada de quê? É uma porta para infecção. Então, a mastite é um processo inflamatório ou infeccioso quando tem entrada de micro-organismo, onde vai levar o quê? Dor, aumento da temperatura, sinais de inflamação e infecção, gente. Aumento de temperatura, vermelhidão, e isso vai gerar muito desconforto. Quando a mãe ela tem mastite, não é tratamento para a gente, é tratamento para o médico, porque ele vai ter que passar um anti-inflamatório, um antibiótico, e nesse período ela não vai poder amamentar, tá? Então, não é tratamento para a gente, mas a gente tem que saber identificar quando a gente vê uma mastite. Então, é o processo inflamatório dos canais da mama,
E esse processo inflamatório pode gerar ser infeccioso por bactérias devido a alguma portinha de entrada aqui da areola, tá? Como que a gente pode evitar a mastite, gente? A mastite, a gente pode ajudar, né? Evitar através de limpar o mamilo, né? E a areola de mamada para mamada, de mamada para mamada, tá? Então, o bebê mamou, higieniza, coloca o sutiã de novo. Mamou de novo, higieniza e coloca o sutiã de novo. Por quê? Às vezes tem alguma fissurinha, gente, que a mulher às vezes não vê e às vezes é porta de entrada para bactéria. Então, o ideal, e na nossa pele já tem algumas bactérias. Então, o ideal é limpar durante as mamadas, tá? Nesse caso aqui, o uso de pomadas, né? Dermatológicas. E esse daqui, massagem e também o quê? Estímulo à sucção, né? A mamada, tá? Já esse caso aqui não é pra gente. Mas, quando eu falo que não é pra gente, é porque a gente não trata, mas a gente pode passar orientações. Exemplo, nesse caso aqui, vamos massagear, vamos dar fazer com que o neném mame mais vezes e tal, água quentinha, massagem, beleza. Esse daqui, eu vi, vamos passar uma pomada e tal, vamos aprender a fazer com que o neném pegue direito esse peito. Porque o neném não tá pegando direito. E, porque ninguém nasce sabendo também, gente, principalmente mãe de primeira viagem. E nesse caso, se eu ver, o que eu vou fazer? Não, se eu ver não, para evitar, eu vou ensinar ela a limpar o mamilo de mamada para mamada. Aconteceu esse episódio de mastite, parou a amamentação e manda para o médico, tá? Opa, parou. Opa. Então vamos aqui. Como realizar a amamentação? Gente, tem que ter técnica também para amamentar, não é só enfiar o menino no peito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é favorecer a pega. O bebê ele tem que pegar o mamilo todo, tá? Então, favorecer a pega. Através da posição, tá? Eu vou mostrar para vocês no outro slide. Então, favorecer a pega do bebê, tá? Não é só. Tem mulher que faz assim, ó, e prende os ductos, né? Não dá para me mostrar direito. Prende os ductos e acaba fazendo o quê? Comprimindo essa saída do leite. Não é assim, gente. A gente não precisa colocar a mão. O bebê abocanha a mama só. A gente só altera a nossa posição, tá? Não precisa colocar a mão. Testar a flexibilidade do mamilo, se tá flexível mesmo, tá? Para não ter rachadura. O queixo tocando a mama. Então, o queixo do bebê tem que estar tocando a mama para ser certinho, tá? Outra coisa, a boca do bebê tem que estar bem aberta, tá, gente? Amamentar o bebê até ele soltar do peito. Tem muita gente que vai, amamenta e arranca o bebê do peito e põe no outro peito. Não, gente. O bebê só na hora que ele parar de sugar é que eu retiro e ofereço a outra mama. Eu não posso interromper a mamada do bebê, tá? Está errado. Se eu interrompo a mamada do bebê, isso eu estou gerando uma possível lesão no meu mamilo, tá? Aqui mostra direitinho, tá? Ó, vamos lá. Essa pega tá certinha. A mãe, ela não precisa ficar com a mão aqui no peito pressionando, porque vocês lembram que tem a ocitocina que jorra o leite? Então, eu não preciso de ficar com a mão, eu posso segurar a mãozinha do bebê, eu posso fazer um carinho no bebê, eu não preciso segurar no peito, tá? Então, olha lá, grande parte da auréola na boca do bebê e não apenas o mamilo, porque se coloca só o mamilo, vocês lembram que eu falei para vocês daquele bico que é longo? Se coloca só o mamilo, ele vai sugar o mamilo e o que vai acontecer? Vai rachar a areola e vai rachar o mamilo também, tá? Então a areola, aqui, ó, a areola e o bico totalmente na boquinha do bebê. O queixo encostado no seio, olha, o queixo tem que estar encostadinho no seio, porque isso garante que o bico, vou falar o bico, tá, gente? O bico do peito e a areola tá dentro da boca, tá? A barriga e o tronco do bebê voltados para a mãe. Não é de lado,
não é, é voltado para quê? Para a mãe, tá? Lábios virados para fora. Olha os lábios do bebezinho aqui, ó, para fora. Não tá para dentro, então não vai machucar nem o bebê nem a mãe, tá? Então os lábios para fora. A bochecha enche quando suga o leite, ó. A gente tem que reparar a bochechinha dele para ver se ele tá sugando mesmo. E o nariz não encosta no seio e respira livremente, porque se ele encostar o nariz aqui, aí vem aquela mãe, né, enfia o bebê aqui, pressiona o nariz do bebê. Como é que ele vai respirar? Vai atrapalhar também a mamada. Então vamos voltar. O nariz não encosta no seio, porque ele tem que respirar. A bochechinha a gente vai reparar se está enchendo quando está sugando leite. Os lábios do bebê para fora. A barriga e o tronco do bebê virado para a mãe. O queixo encostado no seio, porque isso me garante que ele está pegando certinho o mamilo e a areola. E grande parte da areola na boca do bebê e não apenas o mamilo. Porque se ele pegar só o mamilo, vai causar rachaduras nesse mamilo da mãe, tá? Agora, eu sempre falo uma coisa, que não é só a mãe. A família e o marido, ele tem que ajudar também, né? E quando a gente trabalha com uma gestante, no puerpério, que é depois na gestação, no puerpério, na gestação e na amamentação, a gente percebe uma coisa. A mulher, ela fica muito sensível. Ela chora, ela fica mais triste. Isso é porque é ação hormonal, é ação também da gente olhar no espelho e não se reconhecer. A gente muda totalmente, gente. A gente agora deixa de ser uma pessoa individual para ser duas, porque a gente tem que cuidar. Então, muita coisa muda, tá? Então, o que a gente incentiva também? A gente incentiva o marido, no caso, a mãe, as irmãs, né? A gente fala com quem estiver ali perto, que a pessoa tem que demonstrar interesse. Então, demonstrar interesse, como é que você tá? Não ficar próximo a pessoas negativas. A pessoa, por exemplo, o marido, ele tem que demonstrar interesse. A mãe tem que demonstrar interesse. As irmãs, né? As tias do bebê. Então, todo mundo tem que demonstrar um interesse, tá? Porque nesse momento, gente, o que acontece? Todo mundo esqueceu da mãe e só olha pro bebê. Então, a gente tem que prestar atenção também na mãe, né? Porque essa mãe também está sofrendo, né? Por que ela está sofrendo? Porque tudo mudou na vida dela. Ela não está dormindo, ela tem que amamentar, ela é uma mamadeira ambulante, tá? Então, tudo depende de quê? Dela, tá? Então, demonstrar interesse sempre pela mãe, como é que ela está se sentindo. Evitar julgamentos e desvalorização. Gente, ela não precisa ser julgada. Você está fazendo errado. Não. Ela é mãe, ela está fazendo do jeito que ela acha que é certo. Então, eu não vou chegar perto dela julgando, vou falar isso com o marido e tal. Tem que chegar perto dela falando o quê? Fazendo elogios. Nossa, mas você tá tão bem. Não, será que assim não fica melhor? Não. Se você está vendo que está tendo uma coisa errada, você não chega julgando. Você chega falando informações. Você não acha que assim? Eu vi que assim pode ser melhor. O que você acha? Tá? Porque senão ela vai se sentir pior. E isso, depressão pós-parto, meu filho, é rapidinho. Outra coisa, ajudar de forma prática. Gente, pegar o menino e falar assim, não, você quer tomar um banho? Não pode ir e tal. Ajudar de forma prática, porque muita gente só fala da boca para fora. Então, incentivar o marido a ajudar, incentivar o marido a dar um banho no bebê, para poder ajudar essa mãe também. E dar informações. Dar informações não quer dizer que eu sou o sinônimo da informação ambulante. Quer dizer que, olha, assim é melhor, tenta, tá? Então, essa mãe está numa fase muito frágil. Então, demonstrar interesse, fazer elogio, evitar julgamento, ajudar na prática, coisas pequenas vai auxiliar no dia a dia dela, tá? Então, a gente auxilia nisso também, tá, gente? Nós, como fisioterapeutas, a gente tem que olhar como um todo. Agora vamos falar da importância da amamentação. A gente vai falar da importância da amamentação para o bebê e para a mulher. Para o bebê, gente, a gente fez toda hora na televisão. Ajuda na nutrição. Só na nutrição? Não. Nutrição, ganho de peso, imunidade, porque é ali no leitinho do bebê que vai ser passado todos os anticorpos da mãe. Então, é nutrição, aumento de peso e imunidade, tá? Então, ajuda nisso tudo. Outra coisa que ele vai fazer é ajudar no vínculo afetivo.
Por quê? Ele tem o carinho, o toque da mãe, então ele vai ser uma criança mais afetiva, tá? Então, o afeto da mãe e do bebê, tá? Protege contra infecções e alergias, porque os anticorpos estão passando pelo bebê através do leite. Ajuda nas respostas com as vacinas, tá? Aumenta a resposta das vacinas. Protege contra diabetes e câncer infantil. E protege contra danos ortodônticos e fonoaudiológicos, porque o leite tem cálcio, ele vai ajudar nos ossos e nos dentes e também vai ajudar também no processo fonoaudiológico desse bebê, tá? E para a mãe, vamos lá. Quais são os benefícios para a mãe da amamentação? Ajuda na recuperação. Vocês lembram que a gente falou da ocitocina, que realiza a contração e ela é realizada devido ao quê? Devido à sucção do bebê? Então, ajuda na recuperação da mãe, porque vai ter contração uterina. Então, vai reduzir também o risco de quê? De hemorragias, tá? Reduz o risco de câncer de mama e de ovário. E outra coisa, retarda uma próxima gravidez. Por que que ele retarda? Só vocês fazerem uma analogia da ocitocina. O que que a ocitocina está fazendo, gente? Fazendo contração uterina. Então, vai retardar o quê? Uma nova gravidez. Então, são os benefícios para a mãe, que são positivos para o bebê, então não tem por que não amamentar. Claro, tem mulheres que têm dificuldades, mas essas dificuldades, elas podem ser sanadas com a ajuda nossa, dos fisioterapeutas, tá? Agora entra a fisioterapia na amamentação, tá, gente? Então escutem o que eu vou falar para vocês. A fisioterapia na amamentação seria na próxima aula. Se vocês quiserem que eu grave a fisioterapia na amamentação, falem com a Letícia que ela vai falar para mim. Aí eu gravo antes da próxima aula. Eu vou gravar um vídeo falando das atividades que vocês fizeram. As atividades ficaram muito boas, vocês estão de parabéns. A turma de vocês, eu falo assim, não tem defeito. Vocês são pessoas que são estimuladas, são pessoas que querem crescer. Então, eu estou muito satisfeita com a turma de vocês, o trabalho ficou muito bom. E eu vou passar, né, a correção, igual eu faço com as outras turmas, por vídeo. Então, se vocês quiserem que eu adiante a fisioterapia na amamentação, a fisioterapia na amamentação, vocês me falem. Aí vocês falam com a Letícia vai passar para mim. Então, dessa aula que eu dei hoje aqui no feriado, na sexta-feira santa, eu quero que vocês façam as atividades que eu passei para a Letícia, tá? E aí, se vocês precisarem, a gente entra online, a Letícia me fala o horário que vocês querem. Aí a gente entra online para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, eu aguardo as informações da Letícia, tá bom, gente? Muito obrigada. Agora é só fisioterapia na amamentação.